Hoje eu quero contar para vocês como foi a minha experiência com o batismo no Espírito Santo, tá? Eu vou compartilhar um pouquinho do meu relacionamento, como foi desde o começo aí, até eu ser cheia do poder do Espírito Santo, até aconteceu falar em línguas, que era algo que eu buscava muito. E talvez, né, com esse meu relato, possa ajudar um pouquinho você também a viver mais sendo guiado pelo Espírito Santo. Como eu já contei aqui em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui linkado para você, como foi o meu encontro com Jesus, como de fato, né, eu conheci Jesus Cristo, eu passei a ser seguidora, discípula de Jesus, e vou deixar aqui o meu relato. Mas hoje eu quero dizer, já depois que eu aceitei Jesus, quando eu comecei a caminhar com Jesus. Eu encontrei Jesus, como eu já falei aqui, em 2016, né, que foi quando eu realmente me firmei com Jesus, foi quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus. Em 2017 me batizei, vou deixar aqui uma fotinho para você poder ver, desse grande dia especial do batismo nas águas, né? Para você que não sabe, o batismo nas águas, ele é muito importante para aquele que é seguidor de Jesus Cristo, né? O próprio Jesus, ele foi batizado, né, nas águas. O batismo nas águas, ele é uma forma da gente expressar nossa fé para todos, para a gente declarar que o nosso velho eu morreu e agora o nosso novo eu, que é a nossa nova criatura, né, que Jesus, ele faz isso conosco, ele nos transforma a ponto da gente ser outra pessoa, a gente se torna uma outra pessoa. Então esse símbolo de morrer para o velho homem e reviver para Cristo, esse é um ato lá do batismo. Se você não é batizado, eu te convido, né, a aprender um pouco mais sobre o que é ser batizado nas águas e buscar isso, né? Buscar ter uma vida aí com Jesus, um encontro com Jesus e passar pelo batismo nas águas, que é algo que também constrói a sua vida cristã. Mas enfim, eu me batizei e logo após me batizar, né, eu comecei a frequentar a igreja evangélica, né? Eu frequentava a igreja que era Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Vidas. Era uma igreja assim muito pentecostal, muito cheia da presença do Espírito Santo, mas uma igreja também com muita palavra, né? Eles focavam muito no ensino, no estudo da palavra, na vivência da palavra. Era uma igreja que me construiu muito. E eu sempre vi o movimento dos dons espirituais, eu sempre vi o profetizar, né? Pessoas profetizando, pessoas entregando ali profecias. Eu sempre vi pessoas ali falando em línguas, né? Se movendo ali no poder do Espírito Santo. Isso é algo que eu sempre achei admirável. E eu sempre busquei isso, eu sempre desejei, vou dizer assim, eu sempre desejei ter mais dos dons do Espírito Santo, ter mais do poder do Espírito Santo. Até porque, se você ler lá no livro de Atos, que o livro de Atos, ele conta um relato sobre o início da igreja. E lá no livro de Atos, você vê muito o mover do Espírito Santo. Você vê muito as pessoas que eram seguidoras de Jesus fluindo nos dons do Espírito Santo. A Bíblia, ela vai dizer que o Espírito Santo é que ele determina o dom de cada um, é ele que dá o dom para cada pessoa, né? Não é a gente que escolhe, eu quero ter o dom de curar, eu quero ter o dom da palavra de sabedoria, o dom da fé. Não é a gente que escolhe, apesar de buscar os dons espirituais ser algo muito positivo para a vida do cristão. E eu lembro que eu sempre, né, busquei muito isso, né, estudando a Bíblia, eu sempre fui muito apaixonada pela Bíblia, sempre estudei a Bíblia, e o livro de Atos, que é o início da igreja primitiva, né, que fala sobre a igreja primitiva, é algo que sempre falou ao meu coração. Eu sempre desejei ter experiências relatadas lá no livro de Atos, que é justamente esse foco aí no ser guiado pelo Espírito Santo. Só que eu vim do mundo, vamos dizer assim, né? Eu não tive uma criação desde berço na igreja, né? Eu não tive aquele costume de já presenciar as coisas espirituais, coisas sobrenaturais. Pelo contrário, eu lembro que a experiência que eu tive espiritual quando eu era do mundo, foi muito assustadora. Eu lembro que eu assistia muitas séries de terror, né, que hoje eu não assisto mais, eu não assisto filmes de terror, porque eu acredito que tem algo que traz para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, algo mais pesado. Mas naquela época eu assistia muitas séries de terror, e eu lembro que teve uma vez que eu tava dormindo, né, e foi muito assustador, gente, meu Deus do céu. Eu lembro que eu tava deitada dormindo, e aí eu acordei no meio da madrugada, assim, eu ia dormir de madrugada vendo série, né, eu fui dormir e tal, e eu lembro de olhar assim, tá deitada, aí ver assim, imagina uma gosma preta no chão, e aquela gosminha, tipo assim, se revirando assim, crescendo, foi assustador. E aquela gosminha se revirando, ia virando uma pessoa, e a pessoa ficava assim, ó, olhando pra mim assim de lado. Foi assustador, meu Deus do céu. E eu lembro que eu abri os meus olhos, eu mexia nos olhos e continuava aquela cena ali. Eu liguei a luz na hora, eu falei, eu não vou mais ver isso, série, né, de terror. E eu lembro que na época minha irmã era cristã e eu tava trabalhando e o povo da igreja, né, as irmãs da igreja foram orar lá em casa.
E aí meu quarto ficava sempre fechado, porque eu tava sempre trabalhando, meu quarto ficava fechado. E aí as irmãs da igreja falaram assim, eu posso orar por aquele quarto ali? Aí minha irmã, claro, vai lá e tal. Ela, quando a minha irmã conta que quando ela abriu a porta do meu quarto, a irmã se sentou assim, porque ela não aguentou, assim, ela falou, nossa, eu vi algo muito, muito escuro, assim, uma nuvem muito escura, assim, com uma presença muito forte. Aquilo pra ela foi até foi pesado, sabe? E eu nunca vou esquecer dessa cena. Realmente, eu acredito que o meu quarto era algo assim, era um lugar muito pesado, né? Por conta das coisas que eu fazia, do que eu vi, da forma que eu vivia, e das séries, filmes, de tudo, né, que eu acabava traindo pra minha casa. Enfim, histórias de terror à parte, né? Vamos voltar aí para o sobrenatural. E eu lembro que eu sempre busquei esse sobrenatural, viver, né, ter essas experiências, porém, como eu vinha dessa realidade de não tá no meu cotidiano, no meu convívio ali, não era comum eu ver coisas sobrenaturais, eu era muito incrédula, entendeu? Então, quando eu estava na igreja e alguém vinha até mim, falava alguma coisa, me entregava uma profecia, eu era muito incrédulo. Eu tinha muita dificuldade em ter certeza que era Deus falando comigo. Por conta também da minha ferida paterna, que é algo que eu vou trazer aqui em outro vídeo. Se já tiver esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui agora. Que é como foi a minha dificuldade em ouvir Deus por conta da minha paternidade, né? O meu pai, já até falei algumas vezes que meu pai ele era um homem muito calado, ele era muito quieto, muito na dele. Meu pai ele teve um câncer de garganta, né? Quando eu tinha mais ou menos ali, acho que uns 12 anos, se eu não estou enganada. Então isso dificultava mais ainda a fala dele. Ele falava com muito mais dificuldade. Então fez ele ser mais quieto ainda. E isso acabou fazendo com que eu tivesse um pouco mais de dificuldade em ouvir a voz de Deus, né? Porque a referência de Deus pra gente, primariamente, é a referência que a gente tem de pai. Então, como meu pai era muito silencioso, muito calado, eu meio que criei no meu inconsciente um Deus calado, né, que quase não falava. Então, eu tinha muita dificuldade de ouvir Deus, né, mas isso fica para outra história. Então, quando as pessoas entregavam para mim profecias, falavam, eu tinha muita incredulidade mesmo. Será mesmo que é Deus falando comigo? Quando eu via pessoas sendo usadas no poder do Espírito Santo, né, pessoas falando em língua, eu tinha muita incredulidade. Eu carregava em mim muita incredulidade. Dificuldade de crer, de ter fé, né, de crer no sobrenatural, de crer no invisível, né, no oculto. Eu tinha muita essa dificuldade. Então eu cresci, né, eu me desenvolvi na igreja, né, eu aprendi a orar mais, a estudar a Bíblia. Eu comecei a desenvolver, né, a minha relação com Deus, a minha relação com o Espírito Santo. Porém, eu não conseguia, né, crer ainda no... Não crer. Eu tinha fé que o falar em línguas ele era algo real porque eu tenho fé na Bíblia. Então, se a Bíblia fala que é real, eu creio que é real. Porém, eu tinha dificuldade em saber como que isso acontecia, né? Como que acontece? Porque quando eu perguntava para as pessoas, era algo sempre muito sobrenatural. A pessoa estava num ambiente, por exemplo, eu perguntei a algumas pessoas ao meu redor, como que foi para você ser batizado no Espírito Santo, né? Ser cheio do poder do Espírito Santo e falar em línguas. E as pessoas sempre tinham uma história muito... né, espiritual, muito sobrenatural. Eu estava numa vigília e lá eu comecei, né, a sentir muito forte a presença do Espírito Santo e meus lábios abriram, começaram a se falar, né? As pessoas elas tinham esse costume, né, que estavam sempre em ambientes assim mais espirituais, em igrejas, em eventos, em congressos e simplesmente começaram a falar. E eu ficava naquela... Teve gente que até falou assim, meus lábios começaram a se mexer. Eu falava assim, cara, então meu lábio vai começar a se mexer do nada? Eu vou começar simplesmente eu preciso buscar esse ambiente, eu preciso ir numa vigília, na vigília certa, eu preciso estar no congresso certo, no evento certo. Então isso ficava muito na minha cabeça, porque a minha incredulidade me dizia que não me permitia crer no simples, sabe? Naquele, o mais fácil, né? Não é algo mirabolante, é algo simples. E eu lembro que eu fui crescendo, né? Eu estudei muita Bíblia, sempre estudei muita Bíblia, sempre busquei ser muito obediente aos meus líderes. Então, eu lembro que teve uma época que eu fui num evento com os jovens da minha igreja e a minha líder, ela falou assim, vai até uma pessoa, escolhe uma pessoa e vai orar, né? Que era um evento, assim, tava com muito movimento do Espírito Santo. E eu falava assim pra ela, mas eu vou falar o quê? Porque eu não sei o que falar. Porque quando as pessoas vinham orar para mim e entregavam coisas da parte de Deus, elas começavam a falar coisas que realmente eu falava com Deus em oração, coisas que só eu sabia. Então era Deus falando na boca daquelas pessoas. Eu falei assim, cara, mas como é que eu vou saber o que falar? Eu não vou saber o que falar para a pessoa. Como é que Deus vai usar minha boca? E ela falava assim, só vai e ora, só começa,
né? Só começa. Você vai saber o que falar, porque Deus vai te dar na hora o que é para você falar. Enfim, e eu lembro que eu fiz isso. Eu fui até a pessoa e eu sempre tinha esses movimentos. Sempre que essa minha líder me falava, né, que é a Raquel, um beijo se ela estiver vendo esse vídeo, ela sempre me direcionou assim, vai. E aí eu fui obedecendo até um momento em que eu fui até uma jovem, eu orei aquela jovem, fiquei orando normal pela família dela, pela vida dela, não sei o quê. E eu tive uma visão. Na visão eu via uma casa, né? Na hora da oração, eu tive certeza que era a casa dela. Né? Eu vi a estrutura da casa, eu vi a parte da frente da casa, eu vi a rua da casa. E eu comecei a orar pela casa dela, e tudo que eu via na minha visão era o que estava saindo pelos meus lábios. Não de forma que Deus mexia os meus lábios. Eu mexia os meus lábios. Era eu orando. Ah, Jéssica, mas se era você orando, se era você mexendo os seus lábios, como saber que era Deus? É a certeza. É a convicção de saber que aquilo ali era algo sobrenatural. Porque o nosso espírito, ele testemunha, o espírito testemunha o nosso espírito. Então é um testemunho lá no seu interior, é uma certeza, é uma convicção de que é Deus usando você. É uma certeza de que no natural você não falaria aquelas coisas, e sim no sobrenatural. E assim eu fui crescendo, eu fui desenvolvendo essa oração profética, eu fui aprendendo a orar e permitir que Deus utilizasse a minha boca, né? Ser um vaso mesmo, ser um canal para Deus usar, e eu fui exercitando. E eu lembro que toda a curiosidade que eu tinha, toda a dúvida, dificuldade, eu ia até os meus líderes. E eu sempre perguntava coisas do tipo, mas como é que eu tenho certeza que é Deus? Como que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que eu sei que é Deus? E eu sempre fui obediente às direções que eles me davam. Então, uma outra direção era pedir por discernimento espiritual. Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido essa palavra discernimento até então. E quando os meus líderes falaram, peça a Deus de discernimento espiritual, eu fui buscar o significado dessa palavra discernimento. Então, essa palavra que eu entendi que era ter um entendimento, ter um discernimento, é ter um entendimento, ter uma compreensão, né? E eu, mesmo sem entender o impacto que isso teria na minha vida, eu comecei a orar e pedir. E eu comecei a orar, pedir. Me dá discernimento, me dá discernimento, me dá discernimento, enfim. Então eu fui crescendo em discernimento, fui crescendo em sabedoria, fui crescendo em o dom da palavra, em pregar a palavra revelada. Fui crescendo até na oração, né? Fui desenvolvendo mais a oração, fui desenvolvendo a oração profética, onde você leva profecias. Até então que eu parei no versículo que Paulo fala, buscar com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Então, nesse momento que eu comecei a estudar, cara, o dom de profetizar é o quê? É eu permitir que Deus use a minha boca, é ser um canal de Deus aqui na Terra. É eu profetizar, é eu falar algo da parte de Deus para alguém. E isso é uma coisa que eu mesmo já estava familiarizada. Isso aqui é real, porque eu já falei coisas que depois as pessoas falaram que aconteceu e só Deus poderia fazer isso. Então, nisso eu já acreditava, não. A oração profética eu até acredito, a profecia eu até acredito. Mas os dons espirituais eu acho que não é para mim, eu acho que eu não tenho, eu tinha essa dificuldade, né, de crer. Até que eu comecei a desenvolver mais ainda e aprender mais ainda. E eu fui aprendendo, fui desenvolvendo. Deus foi me guiando para um processo de cura. Pessoas liberaram palavras sobre mim, sobre o dom de cura, né, que eu ia orar, pessoas iriam ser curadas. Eu lembro que há anos atrás, meu esposo foi numa padaria. E lá, uma padaria totalmente desconhecida, fora do nosso bairro, e a pessoa começou a entregar várias coisas para ele, coisas que hoje estão acontecendo. Era realmente uma mulher usadíssima por Deus. Falou muitas coisas da vida dele que hoje ele está vivendo e que acredito vai viver no futuro. E uma das coisas que ele falou para mim, que ela disse, ele falou assim para ele sobre a tua esposa, e a tua esposa vai curar, né, pessoas vão ser curadas. Eu quero ainda experimentar essas situações de cura física, cura de câncer. Eu sonho por isso, eu desejo um dia estar vendo esse vídeo e falar, caramba, lá, ó, tá vendo? Deus já tinha falado antes. E, enfim, as pessoas falavam liberavam essas palavras sobre mim, eu fico, tudo bem, eu recebo, né, aceito a vontade de Deus. E foi quando eu comecei a buscar mais, né, entender mais o falar em línguas, o ser cheio do poder do Espírito Santo. Quis entender isso, porque lá atrás, quando eu aceitei Jesus, que eu comecei a estudar a Bíblia, eu li lá Efésios 1. Eu comecei a ler o Efésios 1 e lá fala justamente sobre o selo do Espírito Santo. Que aquele que reconhece Jesus como Salvador, como Senhor, esse é selado pelo Espírito Santo. Então eu comecei a construir na minha cabeça que eu já era selada pelo Espírito Santo. Que a partir do momento que eu aceito Jesus, eu já tenho o Espírito Santo. E é verdade. Se você aceita Jesus, você já
tem o Espírito Santo. Então você já pode fluir nos dons do Espírito Santo. Você já tem a paz, você já tem a compreensão, você já pode ser guiado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é real, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, quando você aceita Jesus, você já recebe o Espírito Santo. Só que as pessoas confundem muito, né, a pessoa que só é cheia do Espírito Santo quando ela fala em línguas ou libera dons sobre ela. E não é verdade. A gente, quando aceita Jesus, a gente já tem o Espírito Santo. A gente já tem o Espírito Santo. Só que existe, sim, o ser cheio do poder do Espírito Santo, que muitas pessoas falam sobre o batismo no Espírito Santo, né? A partir de muitos estudos que eu ouvi do pastor Luciano Subirá, eu entendo que é o ser cheio do poder. Eu gosto de usar essa frase, ser cheio do poder do Espírito Santo. E quando eu comecei, né, a entender mais o falar em línguas, o que era o falar em línguas, eu falei, cara, eu quero falar em línguas. Como eu falei no começo, eu achava que isso só ia acontecer num ambiente muito espiritual, num evento, no congresso. Então toda vigília que eu ia, todo evento que eu ia, eu falava, é esse que vai acontecer. É esse que eu vou ser cheio do poder do Espírito Santo. É agora que eu vou falar em línguas. E eu sempre busquei isso e eu sempre me frustrava, porque eu ficava assim, Deus, me dá eu falar em línguas, eu quero falar em línguas, eu quero falar em línguas. E eu não falava em línguas, sabe? Não acontecia comigo. Até o momento que, isso foi anos, tá, gente? Foi anos. Pra mim demorou. E eu lembro que eu falei com Deus, pai, por que não aconteceu comigo ainda? Me explica por quê. Entendeu? Eu comecei a orar dessa forma. É minha incredulidade? Tira minha incredulidade. Aí eu lembro que eu fiz um propósito pedindo a Deus, tira minha incredulidade. Eu fiquei muito tempo fazendo um propósito para Deus quebrar a minha incredulidade. E muitas coisas sobrenaturais foram acontecendo que aumentaram a minha fé. Eu comecei a buscar muito mais. Mas quando eu perguntei para Deus assim, por que não acontece comigo? Por que eu não tô falando em línguas? E o Senhor, ele falou assim comigo, qual é a sua motivação? O que te motiva a falar em línguas? Foi o que o Pai falou comigo. O que te motiva? E aí, quando essa pergunta bateu dentro de mim, começou a me fazer refletir sobre ela. O que me motiva a falar em línguas? E aí eu fui muito sincera comigo mesmo e comecei a responder essa pergunta. E quando eu respondi essa pergunta, eu vi que na verdade era só uma questão de soberba. Eu queria falar em línguas para falar em línguas, para mostrar que eu falava em línguas. Isso é muito difícil de aceitar dentro de si. Sabe, você quebrar o teu orgulho, você quebrar uma coisa que está errada em você. Por que você quer falar em línguas? Só que, veja bem, eu respondi essa pergunta e falei, cara, é para eu mostrar. Só que isso não era o que eu acreditava. Quando eu estava lá orando, buscando, eu pedi a Deus, eu quero conhecer mais de ti. Eu fazia orações muito verdadeiras. Eu acreditava que eu estava orando da forma certa, pedindo da forma certa. Só que quando eu fui a fundo na raiz, eu vi que dentro de mim tinha algo que não era bom. Você querer algo da parte de Deus para mostrar não é positivo. A Bíblia chega até a dizer lá no livro de Atos, né, sobre Simão o Mago, né, que ele queria o poder do Espírito Santo para uso próprio. Né? Então, a gente não pode querer aquilo que é de Deus para uso próprio. Nunca é sobre você, é sempre sobre o outro. Deus não vai te liberar um dom espiritual ou falar em línguas, o que for que seja, né, no meio espiritual, para que desenvolva algo em você, para parar só em você. Não é uma represa, sabe? É um rio. Tem que fluir para outra pessoa. Então nunca Deus vai te liberar para uso próprio. E quando eu tive essa compreensão, algo aconteceu dentro de mim. Um boom aconteceu dentro de mim. Eu comecei a pedir diferente. Aí foi quando eu comecei a me aprofundar no que é falar em línguas. Por que eu tenho que falar em línguas? Por quê? E eu comecei a estudar. E eu lembro que eu li um livro, né? Eu busquei um livro. Na verdade, acho que o livro foi depois. Foi mesmo. Foi depois, o livro foi depois. Eu falo do livro já. Eu comecei a pesquisar mesmo sobre falar em línguas. O Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso. E eu comecei a pesquisar o falar em línguas, inclusive relatos como esse. Eu comecei a pesquisar e vi vários relatos como esse que você está vendo sobre falar em línguas. Então, se você está vendo esse vídeo, talvez já seja um primeiro passo para você, um próximo passo. E comigo aconteceu da seguinte forma. Eu lembro que eu orava muito, buscava isso, né? E eu lembro que um dia, eu sempre tive muito costume de ouvir pregações em casa, botar louvor. A minha casa geralmente é louvor tocando ou pregação tocando, né? Documentários e podcasts relacionados a também coisas de crescimento espiritual, familiar. E eu lembro que eu estava assistindo uma pregação do Luiz Hermínio. Se eu achar a pregação, eu vou deixar ela aqui na descrição, tá? Se você abrir aqui a descrição depois que assistir esse vídeo. Se tiver aqui, é porque eu achei. Se eu não tiver, é porque eu não achei, né?
mas eu estava assistindo uma pregação do Luiz Hermínio, e essa pregação ele falava sobre o fogo, sobre o poder do Espírito Santo. E o Luiz Hermínio ele fala algo muito interessante dos 4 elementos. Ele fala sobre a terra, o ar, a água e o fogo. E ele fala que nós viemos da terra, nosso corpo é formado por pó, né, porque nós viemos do pó da terra, né, relacionado à criação. Ele fala que nós temos água no nosso corpo, né, a maior parte do nosso corpo é água, então nós já temos o pó, que é a terra, e nós temos a água. Ele fala que nós temos o fôlego de vida, que é o sopro de Deus sobre nós, né, que é o fôlego de vida, então nós já temos o ar. E aí o que falta? Falta o fogo. Então ele começa a falar sobre o batismo no Espírito Santo, ele começa a falar sobre o fogo. E ele fala muito sobre as línguas, né? Sobre a importância das línguas. E por que eu fiz esse vídeo um pouco mais longo? Porque eu quis mostrar para você que a minha incredulidade estava me impedindo de alcançar esse fogo. A minha incredulidade, as minhas escolhas, as minhas vontades estavam me impedindo de liberar o falar em línguas sobre a minha vida. Por isso que é importante você entender, se você busca falar em línguas, você entender o que acontece dentro de você. Você quer falar em línguas por quê? O que te motiva a falar em línguas, né? Então, respondendo essa pergunta, né, você vai começar a ver aí, quando você estiver no caminho certo, quando você buscar isso não circunstâncias, quando você buscar isso, né, pelo caminho certo, né, os devidos fins certos, vai acontecer. E eu lembro que eu estava em casa, assisti essa pregação toda, do começo ao fim. Quando chegou no final da pregação, ele falou, agora vamos orar. E eu vou orar, e você vai ser cheio do poder do Espírito Santo. Você vai ser batizado. E aí na igreja, nas pessoas que estavam lá presencial, ele foi falando, ó, você que fala em línguas, comece a falar em línguas, para criar uma verdadeira atmosfera ali. Então você que fala em línguas, começa a falar em línguas. E eu lembro que ele começou a orar, começou a falar em línguas, as pessoas lá provavelmente, né, estavam falando em línguas, e eu lembro que eu sentei no meu chão, sentei e eu falei, eu vou orar. E eu fechei meus olhos, e eu comecei a orar, comecei a ouvir a oração dele, e teve uma frase que ele falou assim, agora abra sua boca e fale em línguas. Eu lembro que naquele dia, naquele momento, eu abri minha boca e comecei a falar em línguas. Eu abri minha boca, comecei a falar em línguas, E eu lembro que eu falava uma palavrinha só. E eu fiquei repetindo aquela palavrinha, repetindo aquela palavrinha, repetindo aquela palavrinha. E eu lembro que eu fui envolvida por uma alegria. O que eu senti na hora foi uma alegria, sabe? Foi sabe aquele sentimento de conquista? Uma alegria muito envolvente, algo muito bom, uma paz muito grande dentro de mim. E eu fiquei falando línguas, falando aquela palavrinha, falando, repetindo. E eu lembro que deu a hora de eu buscar meu filho, e eu fui buscar meu filho, peguei minha bicicleta, fui buscar meu filho, repetindo a palavra, falando. Fui até lá, peguei meu filho, voltei, deixei ele em casa, continuei, não parei, falei a língua. Comecei a lavar a louça e ali falando em línguas. Daqui a pouco, teve uma hora que eu respirei, eu falei, o que aconteceu? Que incrível que aconteceu aqui. Só que o que eu quero dizer pra você é que foi natural, foi algo sobrenatural acontecendo simples. Não foi alguém mexendo na minha boca, não foi um vento um vento impetuoso, né, no meu caso, não foi o som de trombeta de muitas águas, não foi no meio de multidões, foi eu sozinha na minha sala com o Espírito Santo, com Jesus me ajudando, me orientando, e eu comecei a falar em línguas. Entende? Foi simples, foi assim que aconteceu comigo. E eu lembro que logo após isso acontecer, o que veio? Veio a incredulidade. Eu fui envolvida assim, ai meu Deus, não é possível que isso aconteceu. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu tô pecando contra Deus. Eu devo estar copiando alguém. E a incredulidade bateu minha porta de novo. Entendeu? A incredulidade bateu minha porta de novo. E eu fiquei muito curiosa. Por quê? Porque as pessoas me contaram relatos de coisas extraordinárias que aconteceram, assim, movimentos totalmente sobrenaturais. E eu falava assim, comigo não foi assim. Não foi algo sobrenatural, então não é real, eu tô copiando alguém, foi o que eu pensava. E eu comecei naquela palavrinha que eu repetia, as pessoas que estavam ao meu redor, que falavam em línguas, comecei a tentar entender para ver se eu estava repetindo, para ver se eu estava copiando alguém. E eu lembro que eu fiquei muito mal, assim, mas eu não desisti, sabe? É nesse momento que, se isso acontecer com você, não desista. Foi onde eu encontrei o livro
do pastor Luciano Subirá, o Falar em Línguas. E aí eu lendo esse livro, eu comecei a entender o que é o falar em línguas, que eu vou gravar um próximo vídeo só explicando para você o que é falar em línguas, e eu vou deixar anexado aqui. E esse vídeo, né, esse livro, ele me ensinou muito sobre o que é verdadeiramente falar em línguas. E quando eu li esse livro, o pastor Luciano Subirá, ele fala no livro, continua. Mesmo que você não estiver entendendo, continua. Foi assim que aconteceu comigo. Esse vídeo é um vídeo sobre o relato da minha experiência. E o que eu fiz? Eu continuei, mesmo sem entender. E eu lembro que eu ia orar e eu falava assim, Pai, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, não permita. Se eu estiver pecando contra ti, usa alguém, me revela, mas não permita. Mas se eu estiver fazendo certo, né, eu vou continuar por fé. Porque a oração em línguas, ela é uma ferramenta para o seu crescimento espiritual. A oração, você orar em línguas é uma forma de você edificar a si próprio. Quando você ora em línguas, você está se edificando, você está se fortalecendo, né? Você está orando aquilo que é melhor para o seu crescimento, seja espiritual, seja qualquer área da tua vida. Porque quando você ora em línguas, é o Espírito Santo que ora por você. Então, é como dizer que a oração normal, com as suas palavras da sua língua, é uma oração que passa pelo seu filtro, passa pelo seu intelecto. Então você fala coisas ali que é normal de uma oração, você filtra tudo que você vai falar. Na oração em línguas, você ora aquilo que você não entende. Então você ora de forma específica. O Espírito Santo ora de forma pontual naquilo que é necessário na tua vida. É por isso que aquele que tem grandes períodos de oração em língua, ele tem uma edificação mais profunda, entendeu? Não é que essa pessoa ela vai agora caminhar sobre as águas, é que agora ela vai ter mais clareza daquilo que ela está acertando, daquilo que ela está errando, daquilo que ela pode melhorar, de como se desenvolver mais. Batalhas espirituais, elas podem aí ser melhores resolvidas, porque talvez você não está enxergando, você está vivendo algo, mas não está enxergando a batalha que você está vivendo. Mas quando você tira um tempo para orar em línguas, você está orando sobre aquela batalha. Você está orando para que o mundo espiritual seja favorável para você naquela batalha. Porque você às vezes nem sabe o que está vivendo, mas o Espírito Santo sabe. Então eu falei, eu vou crer nisso e eu vou orar. E eu comecei a fazer grandes períodos de oração em línguas. Lembra que eu falei que eu falava só uma palavrinha? Eu falava só uma palavrinha. E eu comecei, dessa palavrinha veio outra palavra, outra palavra, outra palavra. Eu comecei só com uma palavrinha. Eu ficava repetindo essa mesma palavra. E eu comecei. Daqui a pouco eu estava falando várias e várias e várias e várias palavras. Então, o que eu digo para você? Comece. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder, né? Qualquer dúvida que você tiver, eu vou responder, né? E se você quiser que eu fale algo específico sobre esse assunto, deixa aqui também, que eu vou criar um conteúdo sobre isso, caso seja a tua dúvida. Mas o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer que você precisa buscar a sua motivação. Por que você quer falar em línguas? Né? Tira esse misticismo do falar em línguas, né? Não coloca o falar em línguas como algo muito místico, muito sobrenatural. Não que não possa ser. Existem ambientes totalmente sobrenaturais, relatos totalmente sobrenaturais e tá tudo bem. Só que não copie a experiência de um, achando que vai ser a sua experiência. A sua experiência vai ser a sua experiência. Você vai ter o teu relato, você vai ter a tua história de como foi para você começar a falar em línguas. Mas o que você precisa fazer? Você precisa buscar isso. Você precisa talvez quebrar algo dentro de você, ter um coração quebrantado, mudar uma prática, né? Mudar o entendimento, aquilo que está enraizado dentro de você, desconstruir. Isso depende de você. O buscar depende de você. Entendeu? A busca depende de você. O derramar é de Deus. E Deus, ele é o que mais quer que isso aconteça. Deus é o que mais está disposto a que você possa ser cheio do poder do Espírito Santo e se desenvolva, né? Então, busque com fé, busque e peça ao Senhor. Se você precisar de desconstruir algo em você, desconstrua, mas saiba que é real. Eu vivi essa experiência. E eu tenho muitas experiências de fazer grandes períodos de oração em línguas e ter visão assim aberta, de ver coisas acontecerem, né? Então, eu lembro até que teve uma vez na igreja que a gente estava fazendo uma oração. E eu lembro que a igreja estava em oração, eu me ajoelhei e comecei a orar em línguas bem quietinha no meu cantinho, né? Ali, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. E eu estava todo momento ali, quando de repente eu tive uma visão
de como se fosse um campo de batalha. Eu vou tentar descrever aqui para você. Se eu conseguir gerar uma imagem, eu deixo aqui para você. Eu vi um campo de batalha, e esse campo de batalha, eu via vindo para cá uma legião de demônios. E esses demônios eram como se fossem gárgulas, muito, muito feiosas, assim, eles vindo, e de repente tinha uma luz que empurrava eles, assim, uma luz muito forte, empurrando eles e mandando eles para longe, assim. E naquele momento que eu estava tendo essa visão, eu tive o entendimento que aquela oração que estava acontecendo ali na igreja estava expulsando muitos demônios. E naquele momento a igreja ela estava com os homens da igreja estavam de mãos dadas orando pelas famílias, né? Então eu lembro que eu tive uma visão sobre o que estava acontecendo no mundo espiritual através daquela oração que estava sendo feita ali na igreja. No final eu até relatei para a igreja isso. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a oração em línguas, ela fortalece você, edifica você, para que você tenha experiências sobrenaturais. Né? Ore mesmo sem entender. Eu tenho um outro exemplo, né, de que eu estava fazendo, quando eu comecei a academia, eu fazia 40 minutos de esteira, todos os dias. E eu falei assim, eu vou ficar 40 minutos orando em línguas. E eu lembro que todas as vezes que eu ia para a esteira, eu começava, né, a orar, eu orava, depois eu ia só para a língua. E eu ficava ali orando em línguas. Só que quando você ora em línguas, a sua mente ela fica infrutífera, né? Ou seja, você está ali repetindo as línguas, mas você continua pensando da mesma forma, porque o seu cérebro não para. E eu lembro que com os meus lábios, eu ficava ali baixinho, para não parecer maluca, né, na frente das pessoas. E ali eu ficava orando em línguas, mexendo minha boca, falando em línguas, orando em línguas. E na minha cabeça, eu estava pensando igual a nossa mente viaja. E eu lembro que eu pensei, na minha cabeça eu pensei assim, a parte de fora da minha casa está tão bagunçada, né? Tá com grama e tal, eu preciso organizar a parte de fora da minha casa. Poxa, eu queria tanto que o Josias, meu esposo, né? Eu queria tanto que o Josias limpasse a área de fora, mas eu vou chegar lá, eu vou limpar. E eu lembro que na mesmo segundo chegou uma notificação no meu celular do meu esposo, um áudio. Eu peguei o áudio, fui ouvir o áudio dele. O áudio dele era exatamente assim, Jéssica, não mexa na parte externa da nossa casa, não mexa na parte externa da nossa casa, porque eu estava aqui trabalhando, o Espírito Santo me tocou agora, dizendo que eu não posso deixar a parte ao redor da minha casa bagunçada, suja. Eu preciso organizar a parte de fora da minha casa, eu preciso limpar, porque o que eu faço no mundo físico vai para o mundo espiritual e eu preciso manter a minha casa limpa. Ele falou isso. Quando ele falou isso, meu Deus, eu tava agora pensando nisso. Aí eu falo pra você, eu tava orando por isso? Não, eu não tava orando por isso. Não no meu intelecto. No meu intelecto eu tava só pensando que eu ia chegar em casa e eu ia limpar. Só que eu estava orando em línguas, ou seja, eu estava orando, né? Então o Espírito Santo, ele sabe o que orar. O mesmo Espírito Santo que eu tava aqui orando em línguas. E ele levou a minha oração pro Pai, foi lá e falou algo pro meu esposo, né? Então esse é um outro relato aí que eu tenho, né, sobre a oração em línguas. Então, ore em línguas, se você ainda não fala em línguas, busque por isso, né? Busque ser cheio, né, do poder do Espírito Santo, busque falar em línguas. Se você já fala em línguas, Jéssica, eu até fui batizada, né, eu falo em línguas, mas eu falei só lá no dia do culto, no dia da vigília, né, no dia do congresso, e eu não falo mais. Não faça isso. Repita essa oração, ore em línguas, pratique as línguas, porque só assim que você vai se edificar. Se Deus te deu uma ferramenta, você vai deixar a ferramenta jogada de lado? Não. Deus te deu uma ferramenta para você usar a ferramenta. Então, use essa ferramenta, ok? Então é isso, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha edificado a sua vida. Se você chegou até aqui, né, eu vou fazer uma oração pela tua vida, né? E que você possa aí no seu lugar ser cheio também do poder do Espírito Santo, que você possa falar em línguas, que Deus ele te dê essa ferramenta tão extraordinária, amém? Querido Pai, Senhor, eu quero te pedir por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Pai querido, como eu falei aqui, é tudo muito natural. Não é nada místico, não é nada na qual a gente não tenha entendimento. É tudo com muita sabedoria, é tudo com muito entendimento. Então eu te peço agora pelo coração dessa pessoa, pela mente. Ó Pai, eu te peço para que o Senhor fale ao coração aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser renovado. Eu te peço, ó Pai, para que o Senhor possa dar compreensão, para que os seus filhos possam alcançar, ó Pai, os dons espirituais, possam alcançar o profetizar, que o Senhor dê discernimento espiritual, que os seus filhos possam falar em línguas. E eu te peço agora
Desce Espírito Santo sobre a vida dessa pessoa, que ela possa ser cheia do poder do Espírito Santo, que ela possa falar em línguas, que ela possa desenvolver as línguas. Aquelas que já falam em línguas, ó Pai, eu te peço que o Senhor, ó Pai, possa dar novas línguas para ela, ó Pai, que ela possa ser cheia da autoridade do Teu Espírito Santo e que ela possa experimentar aquilo que é sobrenatural. Guia ela, essa pessoa para os Teus caminhos, ó Pai, em nome de Jesus. Seja cheio do poder do Espírito Santo. E agora eu vou fazer uma oração em línguas aqui. E se você tiver fé para crer, você não precisa entender, saiba que a oração em línguas ela não é uma oração com um entendimento onde você entende as palavras, a não ser que você tenha a interpretação de línguas, né? Mas é um processo que é importante para o seu crescimento espiritual. Então vamos orar, fazer a oração em línguas. Imanto suricanto larabás. Imanto suricanto larabababashe larabás suricanto. Imanto devais suricanto larabás. Imanto devais suricanto. Imanto decanto larabababashe larabás. Imanto devais suricanto. Imanto suricanto. Oh larabababashe larabás. Oh larabás e canto larabás. Oh imanto devais suricanto. Imanto suricanto decanto larabás, imanto larabababashe larabás suricanto, imanto suricanto larabás, imanto devais suricanto. Amém. A oração em línguas, ela não precisa ser, como eu falei, com entendimento. Ela não é uma oração onde você ora para escandalizar. Eu fiz essa oração em línguas para que você possa entender que as línguas elas são reais. A gente sente a presença de Deus de forma real. A gente sente a graça e a autoridade de Deus de forma real. E nunca ela deve ser utilizada para escandalizar. O meu objetivo não é escandalizar, não é fazer com que aquele que não crê, sabe, possa ser escandalizado. Tanto que a Bíblia fala que aquele que fala em línguas edifica a si próprio. Então de nada adianta eu vim aqui fazer um vídeo só falando em línguas, né? De nada adianta. Mas eu fiz uma oração curta em línguas para que isso possa edificar a sua fé, tá bom? Para que você possa ser fortalecido e para que você desenvolva o falar em línguas. Eu falava uma palavrinha e Deus ele foi me dando novas línguas e ele a cada dia mais, ele me renova, a cada dia que eu oro ele me renova com novas línguas. E isso também acontece com você se você buscar, porque nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos discípulos do mesmo Cristo e dentro de nós habita o mesmo Espírito Santo, amém? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, como eu falei, deixa um comentário aqui para eu entender um pouquinho você, entender como que é o teu relacionamento com Deus e eu tô aqui para te ajudar, então se você tiver alguma dúvida, me pergunta que eu respondo com muito prazer, tá? Acompanha aí os próximos vídeos, veja os vídeos que eu falei para você ver, que eu vou deixar aqui na descrição e linkado aqui, e é isso, até o próximo vídeo, a gente se vê, tchau, tchau!